Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para continuar a nossa Escola da Fé. Na última aula nós conversamos um pouco sobre a tecnologia da igreja na Idade Média. Hoje eu quero continuar esse assunto, porque é um assunto tão rico, tão grande, o que os homens da igreja, padres e monges desenvolveram de tecnologia na Idade Média, que eu quero continuar aquela aula da semana passada. Mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, vamos para mais uma aula sobre a Idade Média, porque o objetivo dessas nossas aulas é mostrar a você que a Idade Média não foi nada disso de que falam nas universidades, na mídia, nessa propaganda anti-igreja, de que a Idade Média que foi moldada pela igreja, praticamente do ano 500 até o ano 1500, tenha sido um tempo de trevas, de obscurantismo. Mentira! Então nós queremos exatamente nessas aulas mostrar a beleza, a grandeza da Idade Média. Né? E eu quero continuar mostrando a vocês aqui alguns livros, por exemplo. Né? Veja, eu já tenho mostrado alguns, quero mostrar outros. Por exemplo, Jacques Verger, um escritor francês moderno, ele coloca o seguinte: Homens e Saber na Idade Média. Homens e Saber na Idade Média. Um livro recente, é da editora Edusc, né, que mostra a beleza da Idade Média. Jacques Verger é um desses professores catedráticos, né, que escreveu sobre isso. Posso mostrar a você um outro livro muito interessante, um livro pequeno interessante, O Trabalho na Idade Média. O autor é Jacques Riers. Jacques Riers é um francês, nada mais nada menos que professor da Universidade de Sorbonne, na França. Escreveu aqui, como é que era o trabalho na Idade Média. Sabe, essas coisas que nós precisamos ler. Vou mostrar aqui um outro. Olha, livro moderno também, recém-publicado, História da Idade Média, Textos e Testemunhos. Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, é da Unesp, da Universidade aqui Paulista de São Paulo. Excelente esse livro. Aqui ele mostra os textos escritos na Idade Média. Temos aqui, eu já falei para vocês aqui nas aulas anteriores, do grande escritor francês Jacques Le Goff. Francês também. Engraçado que são os franceses, né? Porque a Idade Média foi muito forte na França, né? Em busca da Idade Média. Em busca da Idade... Olha, livro recente, moderno, publicado, tá certo? Que mostra... E olha, Jacques Le Goff não era católico. Pelo contrário, ele se dizia agnóstico. Agnóstico é aquele que não acredita em Deus. Mas, como historiador, um livro maravilhoso, esse livro aqui, maravilhoso. Grandes Pecadores e Grandes Catedrais, de César Marchi. Esse é italiano. Esse livro aqui, ele conta como é que as catedrais eram construídas na Idade Média. Uma coisa maravilhosa. Né? Ele mostra aqui com muitas fotos, inclusive, né? Essas catedrais aí que tem mais de 1000 anos, que estão de pé aí, ou 800 anos, ele mostra como é que o povo construía as catedrais, né? Puxavam o material em carroças, rezando. A pessoa que não podia, a pessoa que estava em pecado, não podia
Ajudar não, tinha que primeiro se confessar. É muito interessante. Então, eu estou mostrando isso, depois eu quero mostrar alguns livros meus também, né, nos outros blocos. Ok? Tudo isso para mostrar o seguinte, que nós precisamos estudar com mais profundidade a questão da Idade Média, porque tem muita gente boa, muita gente culta que fica falando bobagem, porque não conhece, entende, o que foi a Idade Média. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, nós estamos aí completando um ano com o falecimento de Monsenhor Jonas Abib, que foi no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Não podia ser diferente. Monsenhor tinha que realmente falecer no dia de Nossa Senhora, né? De quem ele sempre foi muito devoto, né? Bom, se eu fosse ficar falando aqui de Monsenhor Jonas, eu ia gastar esse programa inteiro, porque eu trabalhei com o Monsenhor nada mais, nada menos que 53 anos. O conheci em 1970, né? E ele morreu em 2022. Nós trabalhamos muito tempo, muito antes de existir Canção Nova, muito antes de existir Renovação Carismática Católica. Quando eu era jovem, de 20 anos, eu trabalhava com o Monsenhor João nos encontros de jovens. Então, o que eu queria só deixar aqui, nesse pleito assim de gratidão a Deus e gratidão a Ele, por esse trabalho gigantesco que esse homem deixou. Não só essa grandeza que é a comunidade Canção Nova, né, que praticamente inaugurou no Brasil a evangelização pelos meios de comunicação, assim, abertamente, pela rádio, pela televisão, pela internet. Esse homem foi esse desbravador. E tenho certeza, tem comigo que no céu ele continua intercedendo. E hoje, nós que ficamos aqui, nós que somos os seus herdeiros, podemos dizer assim, né? Essa moçada toda da Canção Nova, hoje nós temos, sabe, uma responsabilidade muito grande, levar à frente todo esse trabalho que esse homem preparou. Ele deixou tudo pronto, né? Ele só foi para a eternidade quando Deus achou que realmente já estava tudo pronto. Então nós pedimos a Deus, né, que conceda, né, a nós que ele possa logo ser beatificado, canonizado para a maior glória de Deus. Amém. E vamos com a nossa aula de hoje. Então eu estava dizendo aqui que eu vou continuar falando da tecnologia da igreja na Idade Média. Já é a segunda aula sobre isso. Mas antes eu queria lembrar, só assim a título de introdução, um pensamento do Papa Bento XVI. Um pensamento muito profundo, que faz a gente pensar. Bento XVI disse assim, que no mundo ocidental de hoje, ele está falando da Europa, da América, do mundo ocidental de hoje, vivemos uma nova onda de iluminismo drástico. O que é iluminismo drástico? Exatamente a razão, o abandono da fé, né? Ou laicismo. Laicismo é você querer retirar Deus da sociedade, né? Então o Papa diz, hoje nós vivemos uma nova onda de iluminismo drástico ou laicismo, como se queira chamá-lo. Tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos. E nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Não se bebe mais diretamente da fonte, mas sim do recipiente em que a água nos é oferecida. Os homens reconstruíram o mundo por si mesmos, sem contar com Deus, né? E tornou-se mais difícil, então, encontrar Deus neste mundo. Isso foi uma entrevista que ele deu lá em Castel Gandolfo, né, em 2006. Bento XVI era um homem que tinha uma visão, assim, muito grande da igreja, do mundo. Por isso eu gosto, de vez em quando, colocar aí um dos seus pensamentos. Mas vamos aqui agora, então, continuar, né, a falar do grande avanço tecnológico que houve na Idade Média e que propiciou o desenvolvimento na Idade Moderna, a partir de 1500. Então vamos enfocar, por exemplo, o campo da economia. Alguns historiadores, né, de economia antiga
afirmam que a moderna economia surgiu com Adam Smith, né? Que morreu em 1790, portanto, século XVIII. Né? Economista escocês e outros teóricos de economia do século XVIII. Né? Mas estudos recentes sobre a Idade Média estão mostrando que a importância do pensamento econômico dos escolásticos da Igreja, particularmente os teólogos católicos espanhóis do século XV e XVI, é que geraram realmente o verdadeiro pensamento econômico. O que é o pensamento econômico dos escolásticos? A escolástica é aquele período da grande reflexão da Igreja em que os grandes santos padres da Igreja uniram a ciência com a fé. Por exemplo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, né? Santo Alberto Magno, e esses santos que souberam juntar a filosofia com a fé. Dentro daquilo que o Papa João Paulo II disse, né? A fé e a ciência são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Então, hoje, está se descobrindo que a ciência econômica não veio com Adam Smith, no século XVIII, não, veio já desde o século XV, século XVI, com os grandes pensadores da Idade Média, do final da Idade Média. Por exemplo, o grande economista moderno, que morreu em 1950, Joseph Schumpeter. O Schumpeter, ele era economista e cientista e político austríaco. Ele considera que esses pensadores católicos foram os fundadores da ciência econômica moderna. Olha aí, um homem de 1950 dizendo que os padres economistas do século XV e XVI, eles foram os fundadores da ciência econômica moderna. Não, né? Como se diz outros. Isso no campo da economia. Vamos para o campo da arquitetura. Olha que bonito. Paul Johnson. Paul Johnson é um historiador da arte. Ele escreveu um livro sobre a história da igreja, o Paul Johnson. Vocês estão vendo aí a foto dele, morreu em 2003, portanto, bastante recente. O que disse o Paul Johnson? Ele diz assim, olha que bonito. As catedrais medievais da Europa são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Eu mostrei a vocês esse livro aqui, né? Vou pegar aqui de novo, do Cesare Marchi, italiano, que escreveu, né? Grandes pecadores, grandes catedrais. Ele conta como é que eram as belíssimas catedrais da Idade Média, aqui cheio de fotos, cheio de desenhos, né? E aí você vê um historiador moderno, né, dizendo que as catedrais europeias medievais são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Gente, o Paul Johnson, ele é historiador da arte. Ele só me testemunha que as obras de arte mais maravilhosas foram feitas na Idade Média. Como é que alguém tem coragem, então, de dizer que a Idade Média foi uma época de atraso? Repito, ou é ignorância histórica ou é má fé. Não escapa de uma dessas duas alternativas. Agora, o historiador, ele não pode ser ignorante. Então, quando o historiador afirma um negócio desse, é má fé. É preconceito contra a Igreja Católica. Não tenha dúvida. É relevante saber que foi a estrutura mental dos escolásticos, que eu já citei, como São Tomás de Aquino, que fez surgir a Catedral Gótica. Veja que coisa interessantíssima. A beleza, a harmonia, a majestade desta obra espelham o pensamento escolástico da época, onde cada questão fazia parte de um edifício do pensamento famoso. Né? A catedral não era construída assim, só para ter beleza, só para ter... Não, era construída para que ali a beleza da teologia estivesse junto. Ou seja, era uma fusão da arquitetura com a teologia para a glória de Deus.
Eu já expliquei aqui que a Idade Média tinha 4 pontos muito fortes, né? Era o construir para a glória de Deus as catedrais, né? O estudar para a glória de Deus as universidades, o peregrinar para a glória de Deus eram as peregrinações e o lutar pela glória de Deus que foram as cruzadas, né? Então, nesse contexto, a gente vê, repare essa foto que você está vendo aí. Se você entrar na internet aí, colocar catedrais da Idade Média, você vai ver coisas fantásticas. A Catedral Gótica, ela tem são agulhas apontadas para o céu, assim, como que num louvor permanente a Deus, né? Então, a Catedral da Idade Média é um marco histórico, com o seu tamanho gigantesco, né? Ela domina a cidade e se impõe sobre tudo mais. Quem já pôde fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, pôde ver a Catedral de Pisa, pôde ver a Catedral de São Pedro, pôde ver qualquer uma dessas grandes catedrais, Notre Dame de Paris, ela domina a cidade. Ou seja, de qualquer lugar da cidade, praticamente, você enxerga a catedral. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, a gente precisa meditar nisso, aprofundar nisso. Eu convido a você a entrar na internet, num desses sites de procura, escrever aí, Catedrais da Idade Média. Você vai ver que coisas fantásticas você vai poder verificar. Bom, vamos para um intervalo, rapidamente a gente já volta. Meus amigos e amigas, estamos aqui já de volta com a nossa Escola da Fé. E eu não posso esquecer de dizer a você, né, que a Canção Nova precisa da sua ajuda, né? Você que já conhece esse trabalho da Canção Nova há muitos anos, e eu conheço há mais, desde que ela foi fundada, né? E eu vejo esse trabalho maravilhoso. Então, contribua com a Canção Nova, né? Faça a sua doação. Hoje é muito fácil, pelo celular, pix.doação@cançãonova.com. Sobrou um dinheirinho lá, olha, nós estamos aí no mês que a gente recebe 13º, né? Que tal fazer o seu algo mais, né? Para a evangelização. Você não está dando um dinheiro para pessoas humanas, não. Você está dando a sua contribuição para a evangelização. Pode ter certeza disso, né? Nós pagamos o dízimo na nossa paróquia e nós podemos fazer as nossas doações à obra da igreja. Com a Canção Nova é uma dessas obras importantíssimas. Repito aí, pix.doação@cançãonova.com. Muito bem, vamos voltar então aqui à nossa conversa. Nós estamos tendo sobre, né, a tecnologia na Idade Média. Eu mostrei a vocês alguns livros de outros autores, mas quero mostrar alguma coisa minha também, porque eu sou muito interessado nisso. Uma história que não é contada. Já tenho mostrado esse livro aqui. Esse livro eu escrevi para mostrar exatamente isso. Toda essa beleza que você está vendo aqui nessas aulas e que talvez você não tenha escutado nas universidades, você não tenha escutado na mídia, você não tenha escutado até em livros. Mas agora nós estamos publicando, né? Bom, eu tenho também uma coleção de história da igreja, que são 3 volumes, a Idade Antiga, né? Depois nós temos aqui também a Idade Média, né? E tem também a Idade Contemporânea. São 3 volumes, não preciso mostrar tudo, porque vocês já sabem. Olha, hoje não falta material para a gente conhecer a igreja de verdade, né? E a gente sabe de uma coisa, você só combate a mentira de um jeito, com a verdade. Não adianta gritar, não adianta espernear, não, você tem que mostrar a verdade vos libertará. O Mestre nos ensinou. Então, é isso que nós devemos fazer, mostrar a verdade, né? E a verdade convence. Bom, então, eu estava falando das catedrais, e, gente, se nós formos verificar as catedrais todas da Europa, construídas na Idade Média, olha, eu vou dar aqui o nome de algumas delas apenas, que você pode procurar aí na internet, né? Catedral de Reims, na França, Bolonha, na Itália, Córdoba, né, na Espanha, Florença, na Itália, Gênova, na Itália, Milão, na Itália, Paris, né, a Catedral de Notre Dame, né, Montreal,
na França, Nápoles na Itália, Roma, Sevilha, Amiens, Chartres. Olha, é uma relação que não termina. Notre Dame, Rouen, Veneza, Viena, Verona, Catedral de São Paulo. Sabe, teve um historiador lá por volta do ano 1000, um monge chamado Raoul Glaber. Ele dizia, né, foi um conhecido cronista, mais ou menos do ano 1000, ele diz que o branco manto das igrejas cobria o mundo, porque muitas igrejas eram brancas, né? Por exemplo, quem já viu, por exemplo, pelo menos a foto da catedral, por exemplo, de Pisa, era toda branca e toda revestida de mármore branco. Uma coisa como a Torre de Pisa que fica ao lado, que era o campanário, que é o campanário da catedral, onde fica o sino lá em cima, né, que inclinou. Né? Então, o Raoul Glaber dizia que o branco manto das igrejas cobria o mundo. E é isso mesmo. Né? É impressionante notar as abóbadas, né? A abóbada é aquela parte de cima, lá da cúpula da catedral. Né? As abóbadas atingem alturas cada vez maiores, 32 metros na Catedral de Paris, 37 metros na Catedral de Chartres, na França, 42 metros em Amiens, 48 metros em Beauvais, na França. Gente, 42 metros. Se você for aqui na Basílica de Aparecida, que é a segunda maior catedral do mundo hoje, qual é a altura da cúpula da Basílica de Aparecida? No máximo, eu não medi, mas eu já fiz um cálculo aí um dia, olhando lá de baixo. No máximo, você vai ter 30, 40 metros. Mas hoje, nós temos cimento, armação de ferro. Naquele tempo não tinha nada disso. Hoje nós temos guindastes. Hoje nós temos equipamentos elétricos de cortes. Naquele tempo não tinha nada disso, gente. E, no entanto, eles faziam, né, cúpulas com 42 metros de altura, 37 metros de altura, né, com janelas cheias de mosaicos. Alguém vai dizer que esse é um tempo de atraso, de obscurantismo? Pelo amor de Deus. Né? Por outro lado, a abóbada, ela melhorava a acústica da catedral. Por quê? Porque não tinha microfone. Então, uma catedral imensa, cheia de gente, o pregador, ele era ouvido. Por quê? Porque havia uma acústica que facilitava a audição. Entende? Olha que coisa bonita, no período que vai de 1170 a 1270, portanto um ano, construíram-se na França mais de 500 grandes basílicas góticas. Gente, num século, mais de 500, no meio da Idade Média. A citação está no livro do Fremont, que é de 1970. Né? Então, essa verdade precisa ser conhecida. Bonita a questão dos campanários. Né? O campanário é onde ficava o sino. Né? Campania, em grego, quer dizer sino. Né? Então, ao lado de cada catedral tinha uma torre imensa, um campanário imenso, às vezes com 50, 60 metros de altura. Por quê? Porque lá em cima ficava o sino. E por que ficava o sino? Porque o sino era como que a rádio de hoje. O sino tocava para acordar, o sino tocava para ir trabalhar, o sino tocava para voltar para o almoço, o sino voltava para voltar para o trabalho, o sino voltava para a missa, o sino tocava para tudo. E cada tipo de batida do sino significava alguma coisa diferente. Né? Os campanários góticos usados para colocar o sino atingem alturas incríveis. Presta atenção, 82 metros em Reims. Reims é na França. 123 metros de altura em Chartres, na França. 142 metros em Estrasburgo, na Alemanha. E o mais alto de todos, 160 metros em Ulm, na Alemanha. Gente, 160 metros, você sabe o que significa isso? Se você dividir mais ou menos por 3, isso significa um prédio de 55 andares. Num tempo que você não tinha, né, ferro, concreto,
cimento, material, equipamentos elétricos. Aí vem alguém dizer para mim que esse tempo era um tempo de atraso. Queima os meus neurônios escutar um negócio desse. Né? Então, outra coisa bonita, mais do que a catedral românica, que era uma catedral pesada, porque as paredes eram muito largas, né? É mais humanas, a catedral gótica é mais humana nas suas portas, nas suas galerias, né? Porque é uma catedral mais leve, porque inventaram um sistema chamados arcos corbantes, que segurava melhor as colunas. A parede da catedral podia ser mais leve, podia se colocar mais vitrôs, né? Onde eles colocavam, então, né? Os belíssimos vitrais. Né? Então, nós temos aí, vou citar aqui alguns nomes, inclusive com as datas. As mais importantes de Nyon, de 1151. Lyon, na França, 1160. Notre-Dame de Paris, 1163. Chartres, 1194. Reims, 1214. Amiens. Estou colocando as datas aqui para você perceber que nós estamos lá no auge da Idade Média. Né? E que atinge ponto mais alto. Como eu já falei aqui, abóbodas com 40, 50 até 42 metros de altura. Então, isso das catedrais. Eu quero falar agora um pouco da escultura. A escultura gótica é a única na Europa que pode competir com a escultura grega da grande época e nunca mais voltará a esse nível. Né? E quem coloca essa citação é o Daniel Rupes, aquele autor que eu já coloquei aqui, que escreveu a História da Igreja em 12 volumes. A cristandade do século XIII deu ao Ocidente inúmeros Fídias, diz Daniel Rupes. Quem é Fídia? Fídia é aqueles famosos escultores gregos lá da antiguidade. Então, o Daniel Rupes diz que a cristandade, né, do século XIII, ou seja, 1200 a 1300, deu ao Ocidente inúmeros Fídias. Né? É bonito, um sínodo que aconteceu em Arras, em 1025, tinha aconselhado que nas paredes dos santuários se representassem cenas e ensinamentos da Bíblia. Por quê? Porque muita gente não sabia ler. Então, nas paredes das catedrais, você vai ver que nas catedrais da Idade Média é cheio de cenas do Evangelho. Não é só para embelezar a catedral, não. Era para que o catequista desse a catequese, mostrando para os alunos as cenas que tinham nas paredes, e os alunos iam aprendendo. É por isso que o Victor Hugo diz que a catedral era uma Bíblia de pedra. Eu usei uma expressão bonita, né? A catedral é uma Bíblia de pedra. Né? Porque isso permitia, como já falei, aos iletrados, eles conhecerem aquilo que os livros, né? Que eles não podiam ler. Né? O próprio São Gregório VI, né? Ele já havia dito a mesma coisa, né? Que ali a catedral é exatamente para isso. E aí eu coloco a citação do Victor Hugo, que comparou a catedral a um grande livro de pedra. É bonito isso, né? Então, o grande meio gótico para utilizar a cor foi através do vitral, uma vez que as áreas disponíveis para a pintura agora eram maiores. Como eu falei, havia antes a catedral românica, que era uma catedral pesada, paredes largas, mas a catedral gótica, que foi uma invenção da Idade Média, conseguiu fazer o quê? Conseguiu afinar as paredes da catedral. As colunas que sustentavam, elas passaram a ter por lá de fora, você vai notar isso, os chamados arcos corbantes, que davam mais sustentação às colunas, podia suportar mais peso. E com isso, o que aconteceu? Aumentou o número de janelas. E é nessas inúmeras janelas que eles colocavam os belíssimos vitrais que você vai ver nas catedrais góticas. Né? Então, eles dão uma vibração assim, especial à catedral e tocam as pessoas em oração. A pessoa, quando entra numa catedral dessa, ela percebe que aquela luz que brilha dos vitrais é como que
uma luz celeste, uma inspiração de Deus para a pessoa rezar. Apreciando, por exemplo, um pôr do sol através dos vitrais da Catedral de Chartres, na França, nós podemos notar como a técnica estava a serviço da fé. Isso é que é bonito. A técnica, a arquitetura, a escultura estava a serviço da fé. Um vitral, ele não é uma pintura sobre o gesso, não, mas é uma pintura feita com vidros. Você vai colocando vidros, e vidros previamente coloridos. Então, um conjunto de peças de vidro colorido, na massa fixada por uma rede de chumbo, era assim que fazia um vitral. Era uma arte refinada que exigia uma perícia tremenda. Você imagina você fazer figuras desse tipo? E você vai olhar catedrais aí que tem 800 anos de existência, está lá. Era uma tarefa difícil fundir o vidro, tingir o vidro, estendê-lo, cortá-lo em seguida a ferro quente, porque não se conhecia ainda o diamante. Hoje você corta o vidro com diamante, naquele tempo eles não conheciam, então eles cortavam o vidro com o quê? Com ferro quente. E depois eles iam montar. E aí você aprecia a beleza desses mosaicos. Agora você imagina para construir um negócio desse. Sabe, gente, nós precisamos nos encantar com essas coisas. Às vezes a gente olha essas coisas aí, a gente não dá valor. Quem fez... Gente, eram famílias e famílias que se dedicavam a isso. Os mestres do vitral eram especialistas que se deslocavam de uma obra para outra. Entende? Eles tinham os seus métodos, as tradições, segredos, que são desconhecidos até hoje, sabia disso? Até hoje não se sabe exatamente como é que eles faziam essas coisas todas. A pintura do vidro, os cortes, as montagens, é impressionante. Bom, isso aí é a parte da escultura, da arquitetura, já falamos também da economia. Vamos conversar um pouco sobre a música. A música completava esse belo quadro de beleza e de harmonia da catedral, especialmente o canto gregoriano de São Gregório Magno. São Gregório Magno era do ano mais ou menos 590 ao ano 600, Papa, doutor da Igreja, que criou o canto gregoriano, também chamado de cantochão, foi estabelecido no século VII e se desenvolveu e se aperfeiçoava, e até hoje os monges cantam o canto gregoriano. Olha uma citação interessante para a gente completar esse bloco. O grande Mozart, todo mundo sabe o grande músico Mozart, ele disse certa vez que ele daria toda a minha obra para ter escrito o prefácio da missa gregoriana. Olha que importância tinha a missa gregoriana. A ponto do Mozart dizer que ele daria tudo para ele poder escrever o prefácio desta missa. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Meus amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje com você um pouco sobre a beleza de tudo que a Idade Média nos legou, principalmente no campo da tecnologia, mas não só a tecnologia. Eu já falei aqui de economia, de arte, de música, de escultura, de arquitetura. Quero falar um pouco também sobre a moral. O padrão moral do Ocidente, ele foi moldado pela Igreja, baseado no quê? Na sacralidade e na dignidade da vida humana, por considerá-la o quê? Imagem e semelhança de Deus. Esse é o fator básico da moral católica do Ocidente. A Igreja sempre insistiu no valor único, o valor irrepetível de cada pessoa, em sua alma imortal. E esse era um valor imprescindível da Idade Média. O pobre, o fraco ou o doente eram tratados com desprezo antigamente pelos não cristãos e muitas vezes abandonados.
Isso é que fez a caridade católica tão importante e, assim, verdadeiramente algo novo no mundo. É preciso reconhecer isso. A Igreja Católica pregou contra, né, e aboliu a prática do infanticídio, que era muito comum em Roma e na Grécia, que era considerada moralmente aceita pelos antigos gregos e romanos. O Platão disse, por exemplo, que um velho, pobre, doente, que não pudesse trabalhar, poderia ser abandonado à morte. Era abandonado à morte. Platão disse isso. Né? Jacques Le Goff, que eu já citei aqui, até mostrei esse livro dele hoje aqui, Em Busca da Idade Média, né? Jacques Le Goff, que vocês estão vendo aí nessa foto, morreu em 2014, historiador, exímio historiador da Idade Média. Ele afirma que Sêneca escreveu o seguinte: nós afogamos as crianças que nascem doentes e anormais. Está aí Sêneca, tá? Filósofo romano. Nós afogamos as crianças que nascem doentes. Então, vocês estão vendo que Platão na Grécia e Sêneca na Itália já praticavam infanticídio. Quem que acabou com isso? A Igreja Católica. Infelizmente, esse infanticídio continua hoje com o aborto, né? Porque não querem mais seguir a fé católica. Né? Segundo Vincent Carroll, né, escritor irlandês que morreu em 1968, meninos deformados e mesmo meninas saudáveis, mas um tanto quanto inconscientes nas sociedades patriarcais, eram abandonados. Né? Em consequência disso, olha que dado interessante, a população masculina ultrapassava em até 30% a população feminina no antigo mundo romano. Percebeu? Olha aí, por causa desse infanticídio, a população masculina ultrapassava em até 30% a população feminina. É como acontece na China hoje também. Na China, por causa daquela política de filho único que o governo estabeleceu durante muito tempo, que agora abriu, o que acontece na China hoje? A China hoje tem 30% de homens a mais do que mulheres. Ou seja, tem muitos homens na China que não conseguem casar porque não tem mulher. Por quê? Porque como só podia ter um filho, então eles matavam as meninas na hora de nascer, porque preferia ter um filho homem. Né? O grande Santo Agostinho, na Cidade de Deus, naquela obra clássica dele, ele repudiou a mentalidade pagã que fazia do suicídio algo nobre. Porque a gente já estudou aqui, né, o gnosticismo, que achava que o suicídio era algo nobre. Santo Agostinho disse, não, pelo amor de Deus. Né? Uma outra citação interessante de Jerome Carcópio. Jerome Carcópio morreu em 1970. Vocês estão vendo que eu estou citando só historiadores modernos. Né? Numa obra dele chamada Daily Life in Ancient Rome, a vida diária na Roma Antiga, né? Jerome Carcópio, ele disse o seguinte: os açougueiros da arena foram parados ao comando dos imperadores cristãos. Quem eram esses açougueiros da arena? Eram aqueles gladiadores que se matavam mutuamente naquelas arenas romanas. Então, Jerome Carcópio, nesse historiador, nesse livro dele, repito o nome do livro aí para você saber bem, A Vida Diária na Roma Antiga. Né? Em inglês, Daily Life in Ancient Rome. Né? Ele coloca isso bem claro. Os açougueiros da arena foram parados ao comando dos imperadores cristãos, a partir de Constantino, acabaram com isso. Então, vocês estão vendo que a igreja transformou também a moral do Ocidente. Os historiadores consideram que essa grande reforma na moral da humanidade foi devido quase que exclusivamente à Igreja Católica. A Igreja também lutou contra a prática do duelo, onde os homens usavam espadas e pistolas para defender a sua honra, né? A Igreja impôs sanções pesadas aos que praticassem o duelo. Por exemplo, o Concílio de Trento, que terminou em 1563, expulsava-os da igreja, proibindo-os de receber os sacramentos
e ter um funeral cristão, quem praticasse o duelo. O Papa Bento XIV, né, que morreu em 1740, ele ratificou essas penas, né, no século XVIII, e o Papa Pio IX, no século XIX, estendeu essas penas até as testemunhas dos duelos. Não só quem praticasse os duelos, mas quem assistisse, recebia todas essas penas canônicas. Não podia receber os sacramentos, não podia ter as exéquias. Veja como é que a igreja foi acabando com essas loucuras todas. Leão XIII, já no século, aqui, começo do século XX, né, na Pastoralis Officii de 1891, ele reafirmou a oposição da igreja aos duelos no tempo em que as leis seculares ainda não os proibiam. Havia duelo legalmente aceito na França, por exemplo. Outra coisa bonita que a Idade Média restaurou, a mulher. As fontes antigas, da antiguidade, mostram que a moral sexual tinha se degradado muito no tempo dos romanos, por exemplo. Né? Públio Ovídio, que era um poeta romano, nasceu em 43 a.C., ele relata que as práticas sexuais tinham se tornado perversas e sadistas. Né? A mesma coisa disse aquele escritor romano Suetônio, que é do primeiro século, né? Ele diz que César Augusto tentou barrar, por lei, né, esse tipo de imoralidade, mas depois Tácito, um outro historiador romano, ele mostra que não adiantou. Ou seja, havia realmente uma depravação sexual em Roma. Né? E a igreja sempre ensinou que a vida sexual só deve acontecer o quê? Entre o marido e a mulher. A dignidade do casamento foi restaurada pelos cristãos. Essa é que é a verdade. O adultério para a igreja não é só para a traição da mulher para com o marido, mas também do marido para com a mulher. O que não acontecia no mundo antigo. No mundo antigo se penalizava a mulher adúltera, mas não se penalizava o homem. Então isso foi de grande influência. E a proibição do divórcio deu grande proteção às mulheres. Além disso, as mulheres obtiveram mais autonomia graças ao catolicismo. Por exemplo, o filósofo Robert Phillips, que morreu em 2022, né? Era professor da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, mostra que só pelo catolicismo foi possível existir as comunidades religiosas de mulheres que se autogovernavam, algo que jamais houve no mundo antigo. Por exemplo, a gente vai ver, né, uma Santa Hildegarda de Bingen, no ano 1000 e pouco, ser abadesa, né, de um mosteiro. Olha a importância que a igreja dava para a mulher. É por isso que houve muitas santas. Né? Pergunta aí o Dr. Phillips, né, Robert Phillips, ele pergunta o seguinte, tá, onde no mundo as mulheres eram capazes de manter suas próprias escolas, conventos, colégios, hospitais, orfanatos, fora da igreja? Nada. Mas dentro da igreja, né, as mulheres eram capazes de manter suas próprias escolas, conventos, colégios, hospitais. Basta ver o livro dele aí, Last Things First, Roman Catholic Book, ela é da editora Book Colorado, de 2004. Então, o que eu quero mostrar com essas fontes que eu coloco aí, é para mostrar que hoje a gente está revivendo a Idade Média. Na Idade Média católica, a rainha era coroada como o rei, geralmente na Catedral de Reims, na França, onde o primeiro rei francês, Clovis, foi coroado, né? Ou em outras catedrais. E a sua coroação era tão prestigiada quanto a coroação do rei, né? O que mostra que a mulher tinha importância. A última rainha a ser coroada foi Maria de Médicis, em 1610, na cidade de Paris. Veja, a Idade Moderna já não teve mais isso. Então, algumas rainhas medievais, elas tiveram um papel importantíssimo na história, como, por exemplo, Leonor de Aquitânia, de 1204,
Branca de Castela, que era esposa de São Luís IX, rei da França. Né? Então, no caso de ausência do rei, ou de caso de doença, quem é que exercia o poder? Era a rainha. Então, nesta época, os pais, né, eles escolhiam com quem a filha deveria se casar. Né? Mas isso valia também para os rapazes. Né? Logo, não era uma discriminação assim contra a mulher, mas também contra o homem. A igreja lutou contra essa imposição de casamentos. Acabar com essa questão de, né, o pai e a mãe ter que escolher o casamento para o filho e para a filha. A igreja lutou contra isso. Ainda a questão do infanticídio, eu gostaria de colocar aqui uma citação de um sociólogo americano, Rodney Stark, que morreu em 2022. Né? Ele é um sociólogo americano da religião, né? E da Universidade da Califórnia e de Washington. Né? Ele sustenta que uma das raízes da expansão cristã é exatamente a caridade, a maior virtude. E as outras são as mulheres. As mulheres tenderam o cristianismo também. Isso mostra que a igreja sempre valorizou a mulher e a mulher sempre amou a igreja. No livro The Rise of Christianity, de Stark Rod, né, ele lembra que por volta do ano 200 havia em Roma, veja bem, 131 homens para cada 100 mulheres e 140 para cada 100 na Itália. Isso por causa do quê? Por causa também do infanticídio de meninas. Eu já falei disso daqui, tá certo? Bom, então a gente percebe, gente, a grande contribuição que a igreja deu para o mundo na Idade Média. Eu vou continuar esse assunto ainda aqui, a gente tem mais coisa para mostrar. Eu vou fazer uma aula, que eu já falei aqui, para mostrar os grandes cientistas da igreja, padres e monges, desde o ano 900. Isso vai até hoje. Isso quebra uma mentira muito grande de que a igreja foi contra a ciência, que a igreja fez de Galileu Galilei o mártir da ciência. Mentira deslavada. Né? E muitas outras coisas que a gente precisa conhecer. Então, eu gosto de mostrar esses livros a vocês, né? Porque na medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo. De modo especial, eu gostaria de destacar dois autores que têm sido publicados aqui no Brasil bastante em português. Um deles é o Jacques Legoff, que eu já mostrei. Esse é um livro dele, mas deve ter assim uns 5 ou 6 livros do Jacques Legoff, francês, não católico, historiador, que levanta a Idade Média. Outro historiador francês que eu gostaria de mostrar também é Regine Pernot. Regine Pernot, uma historiadora francesa que escreveu um livro maravilhoso, O que não nos contaram sobre a Idade Média. O que esconderam de nós de propósito da Idade Média. Porque o que aconteceu, gente, foi o seguinte: a partir de 1600, mais ou menos, que a ciência evoluiu, vamos ter aí os grandes cientistas da física, da química, da matemática, etc. Então, subiu na cabeça do homem que Deus é a ciência é Deus. Então, começaram, né, a dizer o seguinte: vamos deixar de lado a fé, vamos deixar de lado a igreja, e começou toda uma repulsa à igreja. Isso aflorou ao máximo na Revolução Francesa, né? 1789, que foi até 1800, né? Onde os iluministas diziam o seguinte: bom, a época de luzes é a Idade Moderna, a partir de 1500 para frente. De 1500 para trás até 500 é a Idade das Trevas, da escuridão, é a Idade Média. E essa propaganda nociva, ela foi espalhada pelo mundo. Pelo protestantismo, claro, inimigo da Igreja Católica, pela maçonaria, pelos ateus. Então, criou-se na mentalidade do povo, na mentalidade, inclusive das universidades de hoje, essa falsidade de que a Idade Média foi uma época de trevas
provocado pela igreja. Bom, aí eu não estou preocupado tanto com a história, eu estou preocupado com a igreja, a Santa Mãe Igreja, que é pela Santa Mãe Igreja que nós recebemos os sacramentos da salvação. Então, nós, como cristãos, nós somos obrigados a defender essa nossa mãe. E é por isso que eu estou tentando mostrar tudo isso a vocês. Ok? Muito obrigado por mais uma aula que vocês me acompanharam e vamos continuar ainda um pouco mais esse assunto nas aulas subsequentes. Que Deus nos abençoe. Se algum sacerdote estiver nos acompanhando, o diácono, peço que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.